Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas vocês também que estão assistindo a gente pela TV UFMA no Maranhão. Muito bom dia para vocês também. Hoje, sexta-feira, dia de inflação, então vamos descobrir o que mexeu com o nosso bolso nessa manhã, ou na verdade no mês passado, mas vamos descobrir agora o que está mexendo com o nosso bolso, quem são os vilões da inflação nesse mês, mas tem outros pontos importantes que a gente vai trazer aí para vocês. Vamos dar aquele giro pela Ásia e vamos conversar aí sobre a discussão em relação à reoneração da folha, ou a desoneração da folha aí, algo que ficou bem no radar no fim do dia ontem e mexeu bastante com a abertura hoje. Mas antes de todos esses assuntos, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores, um abraço especial ao pessoal de São Luís e Maranhão que está vendo a gente pela TV UFMA. Dia de falar de inflação hoje, vamos ver aí o que mexeu com o seu bolso, o que está caindo, o que está subindo, boas notícias, algumas notícias nem tão boas assim. Vamos decifrar aí a nossa inflação aí agora durante esse programa. Vamos voltar aí também a falar nesse assunto aí também que não acaba, né, que é a reoneração da folha de pagamento. Vamos aí ver quais são as últimas notícias dessa discussão aí. Mas já tem muita coisa para hoje, né, Débora? Então já vamos partir para a nossa agenda, né, porque tem bastante coisa para a gente discutir. Então, o que o nosso telespectador pode esperar no dia de hoje, Débora? Bom, lá no Reino Unido saíram uma série de dados, né? Não só saiu o PIB do primeiro trimestre, primeira leitura, então PIB preliminar ali, mas também saiu a produção industrial e uma série de outros dados menores ao longo da madrugada aqui no Brasil, lá no Reino Unido. Isso também acabou trazendo ali um apetite maior pelo risco no Reino Unido ali e na Europa, consequentemente. Às 4 horas da manhã, o dirigente do Banco Central Europeu, Piero Cipollone, fez um discurso ali em um evento e às 5 horas da manhã saiu o FIPE-IPC, né? Na verdade o IPC-FIPE de maio da primeira quadricemana. Então, primeira quadricemana de maio, a gente já tem a divulgação. Depois a gente teve mais ali dirigentes do Banco Central Europeu e vocês vão ver que hoje vários dirigentes do Banco Central Europeu discursaram e vão discursar ao longo do dia, assim como dirigentes do FED. Então, a gente teve mais ali um dirigente do Banco Central Europeu, dessa vez participando de um simpósio de transição climática. A gente teve às 8h30 da manhã, algo que também estava sendo bastante esperado, a divulgação da ata da decisão da última reunião de política monetária da zona do euro. Então, esse dado estava aí sendo esperado. E aqui no Brasil, o dado de maior relevância hoje, o IBGE divulgou o IPCA, então o índice de preços aí ao consumidor amplo, algo que mexe com o nosso bolso e por isso tão esperado. Mas também saiu o INPC e o INCC, também medidas do IBGE. Ao longo da tarde, como eu falei, vocês podem ver que a gente tem uma agenda bastante voltada para dirigentes e diretores do FED falando ao longo do dia e outros dirigentes do Banco Central Europeu participando de eventos. Então, um dia ali no exterior mais voltado para o Reino Unido e nos outros países mais voltados, aí os olhares mais voltados para os dirigentes dos bancos centrais. Nos Estados Unidos, às 11 horas, né? Então logo agora, vai sair o índice de sentimento ao consumidor e as expectativas de inflação de 1 e 5 anos, mas ainda dados preliminares de maio, até porque a gente está bem no começo de maio ainda, é só uma primeira leitura, uma prévia. E aí a gente tem na China aí também, na China não, na verdade aqui o vice-presidente do FED participando de um evento numa universidade americana. Na China, às 10h30, o que a gente vai ter aí é a divulgação do PPI, Índice de Preços ao Produtor, e Índice de Preços ao Consumidor. Então, por lá, esse dado vai ser bem aguardado, né, porque a gente está ali num momento de se olhar para a inflação chinesa e isso mexeu bastante com o mercado nessa manhã. Então, hoje à noite saem aí os dados de inflação da China para ver se a gente continua com aquela desaceleração, sobretudo ali nos preços ao produtor. Bom, Débora, então vamos já para o nosso giro do dia aí, né, para a gente saber o que pode acontecer aí durante o dia, a notícia que a gente sugere, né, que está aqui no nosso site, que é Bolsas Globais avançam com dados corporativos e otimismo renovado em relação aos juros dos Estados Unidos. Então a gente sugere essa leitura para você saber o que pode acontecer, o que já aconteceu, como fechar os mercados asiáticos, o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. Mas vamos começar o nosso giro pelo mundo, como sempre, aí na Ásia, né, Débora? Então o que você tem para falar aí da Ásia nessa manhã? Eu não teria como falar da Ásia nessa manhã, né, sem voltar um pouquinho
aí para trás, dando um passinho para ontem nos Estados Unidos, né? Porque a gente está vendo aí que a gente tem uma expectativa, né, um otimismo renovado em relação aos juros nos Estados Unidos, algo que está bastante aí no radar. E aí a gente tem essa mudança de perspectiva depois daquela divulgação dos dados de auxílio-desemprego que iam sair ontem e estavam aqui na nossa agenda. Os dados acabaram ficando acima do esperado, né? Então, tanto os novos pedidos como os pedidos ali represados até a data ficaram acima do esperado. Então, a gente teve um aumento de pedidos de seguro-desemprego acima do que se esperava e também as solicitações, de uma forma geral, acima do esperado também. E isso veio, né, nessa semana, numa semana posterior a que a gente teve a divulgação do payroll, que é o relatório ali mais completo do mercado de trabalho dos Estados Unidos. E o que os dois em conjunto mostraram ali? Que o mercado de trabalho pode estar desaquecendo finalmente, como os Estados Unidos esperava, e aqui, tristemente, como eu leio esses dados, porque lá eles estavam querendo um desemprego mais alto, uma contenção maior do aumento da renda e mais pedidos de seguro-desemprego, e que esses pedidos permanecessem por um tempo, então uma recolocação mais lenta. E aí, diante desses dados, as expectativas para os juros ontem caíram, aqueles rendimentos das treasuries que a gente vê toda manhã. Então, aquele rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos para os próximos anos, para os próximos vencimentos, também recuaram, e isso trouxe ali um sentimento mais otimista em relação a ativos de risco, porque diante de uma queda nos títulos ali mais ligados à renda fixa, a gente começa a ter esse apetite por ativos de maior risco, e isso inclui aqui mercados emergentes. Então, a gente teve esse movimento bem positivo nos Estados Unidos ontem, mas a gente não teve esse reflexo aqui no Brasil, justamente porque o mercado ficou olhando para o racha que teve no Copom, né, com a decisão de política monetária bem dividida ali entre os dirigentes, como a gente explicou direitinho ontem. Então, a gente não conseguiu aproveitar esse movimento que veio de Nova York, mas esse movimento chegou na Ásia e ele continua reverberando hoje de manhã. Então, aqui a gente vê, né, esses dados ali trazendo esse apetite pelo risco, e inclusive a gente começou a ter aquela possibilidade de cortes no segundo semestre nos Estados Unidos, corte nos juros, e que eles podem começar inclusive em setembro. Eles estavam sendo esperados já para novembro, e agora eles voltam com probabilidade maior aí de 70% de acontecer em setembro. E aí esses ventos chegam na Ásia junto a duas outras notícias bem importantes. Lá em Hong Kong, e por isso coloquei o Hang Seng aí para vocês, a gente teve uma notícia de uma possibilidade de isenção no pagamento de dividendos das ações de Hong Kong. Isso trouxe um ânimo ali para os mercados asiáticos de uma forma geral, mas o Hang Seng acabou aí liderando as altas, subiu 2,27 em um dia mais brando até nas movimentações asiáticas. Então, o Hang Seng surfou aí nessa possibilidade, né, que foi aventada ontem. E a gente tem também outro ponto, esse que está limitando um pouco a movimentação na Ásia, que é justamente a expectativa pela inflação que eu falei que sai hoje à noite. Então, a gente tem expectativa pelo índice de preços ao produtor e consumidor na China, um dado aí que está sendo muito olhado de perto para ver o ritmo da atividade econômica chinesa. E aí a gente tem essa expectativa ali, essa ansiedade por esse dado, trazendo o Hang Seng para perto da estabilidade. Desculpa, o Xangai Composto para perto da estabilidade. Mas o Hang Seng foi a grande estrela aí da Ásia, surfando nessa possibilidade que foi noticiada nessa manhã. Vamos então agora para o nosso Brasilzão, Débora, porque o dado do dia, o dado mais importante, é o da inflação, né? A gente tem que teve uma leve aceleração, né? Foi para 0,38, o mercado acreditava em 0,35, então já era uma aceleração esperada, né? E foi muito puxado pelo preço dos produtos farmacêuticos e também dos alimentos, só que os alimentos eles estão cada vez mais, aliás, cada vez menos, impactando na inflação, o que é um bom sinal, né? A gente sabe que tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul vai mudar muito a nossa análise, né? Mas já era esperado que em abril você já tivesse aí um peso bem menor, e é justamente o que está acontecendo, né? Com a questão da inflação de alimentos aí. Então começou esse ano muito forte e agora ela começa a desacelerar. Mês passado ela já estava desacelerando bem, ela passou a desacelerar ainda mais
agora nesse mês de abril, né? Então a gente tem até um gráfico aqui para vocês, para mostrar o que você teve aí de alta e o que você teve de baixa, né? Então só para deixar claro aqui para vocês, os que estão em verde são as altas e os que estão em vermelho são as baixas, tá? Então o que a gente teve de baixa importante, né? Os dois principais, que eram que estavam mais subindo nesse momento, era justamente o arroz e feijão. O arroz e feijão ele teve queda, 1,93, a gente teve a safra do arroz, a gente teve a colheita do arroz agora no Rio Grande do Sul, e a colheita ocorreu felizmente antes da tragédia toda que aconteceu, então isso vai amenizar um pouco até possíveis choques inflacionários, vindo também ainda importação de arroz que está sendo prometido pelo governo federal, talvez consiga amenizar, e o feijão também caiu bastante, ele caiu 3,94%, então isso, somente esses dois fatores aí já dão um bom alívio inflacionário aí. A batata também caiu em 4,18%. Mas o que está subindo justamente é o quê? Aqueles alimentos que são produzidos próximos dos grandes cinturões. Então, a gente imaginava que com as mudanças climáticas a gente não tivesse novas ondas de calor que nem a gente teve, por exemplo, em abril em algumas cidades brasileiras, por exemplo, São Paulo está tendo uma agora, né? Só que ela continuou. Então, era para você já ter um preço de tomate, cebola, cenoura, hortaliças, frutas um pouco mais abaixo, porque são bens assim, né? Tomate, a alface que você consome, a cenoura que você consome, a cebola que você consome, ela é produzida nesses grandes cinturões próximos das grandes cidades, porque é difícil a locomoção, né? Então, se você tem que locomover demais esses itens, aí eles acabam estragando. Então, por isso que eles são produzidos justamente nessas regiões, e nessas regiões o calor não dissipou tanto. Então, ainda temos grandes problemas de oferta de itens. Então está com uma baixa oferta, por exemplo, alface, tomate, cebola, cenoura, por isso que a gente tem essas altas de 14% do tomate, de 15,63% da cebola, 6,92% da cenoura, as hortaliças 2,44%, então é isso que está explicando. Então as situações climáticas, e aqui a gente não tem nem como fazer estoque regulador desses itens, né? Então pioraram essa situação. O que mais subiu esse mês? Destaque para os medicamentos, a gente teve reajuste no mês de abril, final de maio, começo de abril, então a gente teve esse reajuste, o IPCA 15 já tinha capturado um pouco dessa pressão, e agora a pressão foi totalmente capturada, então você teve essa 2,84% em média, não são todos os remédios que subiram isso, alguns subiram bem mais, outros subiram bem menos, mas existiu aí um reajuste de que em média ficou em 2,84% para os medicamentos, isso aí elevou bastante. A gasolina, o etanol e o diesel também tiveram alta, então o preço dos combustíveis também atrapalhou a inflação aí nesse mês, 1,5% de aumento da gasolina, o etanol, que não é controlado pela Petrobras, é mais uma questão aí de oferta e demanda aí e mercados internacionais, subiu bastante, 4,56%, o pessoal que faz aí açúcar, né, cana de açúcar, né, os usineiros, eles estão decidindo fazer o açúcar cristal, o açúcar refinado, açúcar para vender nos mercados internacionais, ao invés de fazer o etanol. Isso aí está deixando o mercado um pouco mais abastecido, aumenta-se o preço do etanol na bomba. Então, a gente teve aí também o etanol, os combustíveis atrapalhando isso, atrapalhando a inflação nesse mês. Então, só de maneira geral, a gente vê aí que alguns alimentos ainda pressionando bastante, mas alguns a gente já pode ver quedas consideráveis, né? Carne, batata, arroz, feijão, é bem importante. Combustíveis atrapalhando e medicamentos atrapalhando esse mês, Débora. E eu convido aí a nossa audiência que está no chat a contar pra gente se vocês sentiram aí essa inflação, né? O que vocês estão percebendo aí de preços na casa de vocês, se vocês estão vendo esse reflexo, porque agora a gente vai falar para vocês como é que se comportaram os grupos, né? De aí um cálculo feito pelo André, então como é que se comportaram os grupos? Como é que foi a inflação do açougue, da feira? Será que a feira continua aí sendo uma vilã nesse mês de abril, André? A feira é a grande vilã do ano, viu? A feira aí realmente está com preço muito elevado. A gente vê aí que só nesse mês a feira cresceu 3,95%. No acumulado 12 meses a feira já está em 20,19% de alta, então é uma alta bem considerável.
Então, justamente porque são esses produtos aí que a gente fabrica, que a gente produz nesses grandes cinturões, né? Não são produtos que são grãos, né? Que estão conseguindo responder mais fácil essa queda dos preços dos alimentos. Então, tomate, cebola, cenoura, alface, repolho, agrião e tudo mais, ela está crescendo. Então, o quarto crescimento bem robusto da Feira Livre no ano, 3,95%. Então, no acumulado dos meses, ou seja, desde abril do ano passado até esse ano, a feira já subiu 20%, é um belo preço, é um belo aumento. Mas, por exemplo, o açougue caiu de novo. O açougue, que é carnes, ovos, frangos, suínos, você teve essa queda de 0,45% aí do preço do açougue, sendo que nos últimos 12 meses o açougue já caiu 5,65%. O mercado, que não é o da Faria Lima, o mercado que você vai lá comprar produtos de limpeza, alimentos, vai comprar papel higiênico, vai comprar arroz, vai comprar suco, refrigerante, esse mercado teve uma alta bem menor aí, mesmo porque a Feira Livre, o mercado também tem Feira Livre dentro, mas mesmo com a Feira Livre ele teve uma alta de 0,69%. Produto de limpeza não está subindo tanto assim nesse mês, produtos para manter a casa também não estão subindo tanto assim, então você tem que o mercado que a gente está fazendo está ainda com o preço controlado, né? A gente tem aqui, por exemplo, que o mercado subiu nesses últimos 12 meses 1,68%. Os boletos, ou seja, a conta que a gente paga de luz, de água, os streams que a gente paga, as tarifas que a gente paga, subiram só 0,2% esse mês. Nos últimos 12 meses está em 4,97% de alta. E o lazer que a gente tem, ir no cinema, ir no barzinho, ir num restaurante, frequentar um cabeleireiro, uma manicure e tudo mais, está em 0,21% de alta nesse mês. Nos últimos 12 meses, uma alta de 4,74%, né? Então esse aí foi o reflexo aí da inflação nesse mês, Débora. Eu até vi aqui, né, enquanto o André explicava para a gente, uma notícia em relação justamente a essa leitura do IPCA, né, falando, olha só, o IPCA veio um pouquinho acima do esperado, então, tá vendo? Tinha realmente que cortar menos a Selic. Notícia de mercado, tá? Não é notícia nossa aqui, porque a gente não falaria uma coisa dessa. E aí fica aí a reflexão, né? Será que mexer com a Selic, cortar menos a Selic, diminuir o ritmo de corte, vai resolver o problema da feira? Vai resolver o problema dos alimentos in natura que sofrem com movimentações, com mudanças climáticas ou chuvas excessivas ou aí calor excessivo, né? Principalmente se a gente está falando ali de bens que acabam estragando mais rapidamente, bens mais perecíveis ali. Será que a Selic vai ter algum papel importante nisso? Eu creio que não, mas na notícia do mercado já estava falando sobre isso, né? Sempre, né? A gente falou ontem, inclusive, né, com o professor Modenese lá sobre esse assunto, né? O mercado acha que a Selic tem os poderes do cacique cobra coral e que vão conseguir reduzir as chuvas, por exemplo, no sul do país e melhorar a pressão dos alimentos, né? Ou chover em algumas regiões que está muito seco, chover aqui, por exemplo, Suzano, Mauá, que são lugares onde você produz aí alface, produz aí tomate, e faz chover lá, aí melhora a produção daqueles itens. Só isso que ajuda a explicar aí o mercado aí com essa tentação aí de não, vamos usar a Selic para controlar o preço dos alimentos, né? Acreditando nessas entidades mágicas aí que a gente tem. Débora, vamos para a abertura de mercado, então a gente vai falar, você já fala um pouco da questão do Pacheco lá, mas porque talvez está mexendo um pouquinho com a abertura de mercado essa questão, né? Mas o risco fiscal morreu, né? Com a exoneração, né? Sumiu, magicamente, misteriosamente. Enquanto a gente estava falando de gastos, né, ali para reconstruir o Sul, o risco fiscal voltou. Quando a gente vai falar, né, como estava até comentando com o André hoje de manhã, a gente vai falar de gastos com saúde e educação, o risco fiscal reaparece. Mas no momento que está sendo discutida a reoneração da folha, daquelas empresas, né, que tem essa desoneração ali de folha de pagamentos, e essa reoneração começou a ser discutida bem aí recentemente, o risco fiscal sumiu. Por quê? Ontem a gente teve ali um acerto entre o Haddad e o Pacheco, eu vou falar isso bem rapidamente antes de passar aqui pela abertura, porque mexeu bastante
principalmente com o nosso pré-mercado, porque teve um acerto entre o Haddad e o Pacheco em relação a manter a desoneração em 2024 e começar gradualmente a reonerar as empresas em 2025. E adivinha qual foi o posicionamento ali do mercado? Será que ele recebeu isso mal, né, já que vai ter ali uma desoneração de empresas e aí isso pode trazer risco fiscal? Será que falou em risco fiscal? E eu já respondo para vocês que não. A gente não viu notícia de risco fiscal, a gente não viu notícias de mercado reagindo mal. Pelo contrário, a notícia falava, mercado reage bem a acerto em relação aí ao acerto do Haddad com o Pacheco. Então aqui a gente vê, né, o mercado com o seu risco fiscal de Schrödinger, porque às vezes ele existe, às vezes ele não existe, e eles coexistem, né? E aí a gente já sabe como é que pensa a cabeça do mercado e o nosso papel aqui é também contar para vocês como é que essa cabeça funciona. Agora essa entidade mercado, essa pessoa mercado que não é uma pessoa, mas as pessoas tentam personificar como se fosse dando inclusive sentimentos. Agora a gente vê aí, né, o retrato de agora, né, dessa manhã. E o DI futuro ele está subindo e está subindo por conta, né, dessa visão que eu já falei de já que a inflação veio mais alta do que o esperado, pode ser que a gente tenha um ritmo de cortes menores ali na nossa taxa Selic, sendo que isso também a gente acabou de falar que não faz muito sentido, mas responde também a alta dos rendimentos das Treasuries de 10 anos, que voltaram a subir hoje. Então, elas passaram um período ali um pouco mais tranquilas, né? Os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos não estavam subindo com tanta força nos últimos dias, justamente por conta dos dados de mercado de trabalho, mas hoje, em meio a uma agenda mais esvaziada nos Estados Unidos e muito pautada em dirigentes do Fed, essas treasuries voltaram a subir. E ontem a gente teve a dirigente ali do Fed de São Francisco falando, e ela justamente seguiu a mesma linha dos pronunciamentos anteriores. Falou ali que a gente deve ter um olhar para a inflação voltando para a meta e que não se deve comemorar cedo a vitória. Então, os cortes podem demorar um pouco mais para acontecer. E isso está refletindo hoje nas treasuries e dependendo de como saírem ali os outros pronunciamentos ao longo da tarde, isso também pode aí mexer com o mercado de juros dos Estados Unidos. Mas mesmo com as treasuries em alta, a gente vê que o dólar responde pouco, né? Então a gente vê uma alta do dólar, mas uma alta controlada, até porque a nossa bolsa está subindo hoje, né? Sobe 0,18% aí, também respondendo a alguns movimentos mais locais, porque a gente tem uma série de resultados corporativos sendo digeridos, né, pelos investidores, então isso também está trazendo um fôlego e o ambiente era mais positivo de uma forma geral. Já veio mais positivo da Ásia e continuou positivo antes mesmo do pré-mercado. No pré-mercado em Nova York, a gente já esperava um dia mais positivo na abertura. A gente vê a Nasdaq subindo 0,08%, sobe menos do que o S&P 500, que vai aí para o terreno positivo em 0,20%. Hoje a gente não conta com a alta do petróleo Brent, como aconteceu ontem. Ontem a gente teve ali um suporte assim, do nosso Ibovespa, muito pautado na Vale e na Petrobras, porque são as ações de maior peso do nosso índice, e elas ficaram positivas em um dia que foi majoritariamente negativo para o restante das ações. Então, nossa bolsa caiu, mas poderia ter caído mais sem esse apoio da Vale e da Petrobras. Então, hoje a gente tem um dia ali bem mais, diria, típico do mercado, apesar do dólar estar subindo junto com a bolsa. E esse movimento de dólar subindo vem justamente dessa alta de 0,95 das treasuries, porque a gente tem uma saída de recurso daqui para buscar essa segurança nos juros dos Estados Unidos. E a gente vê que vem justamente daí porque está muito perto do movimento do DXY. DXY, para quem não sabe, mede o dólar frente aos pares. Então, é desempenho do dólar frente aos seus pares. É uma cesta de moedas fortes. E a gente vê que está muito coladinho ali, ó, 0,13, 0,13, 0,14, 0,13. Então, a gente vê que esse movimento está vindo das treasuries e não da alta da nossa bolsa. Por isso que esse movimento, sim, mais atípico. Mas a gente tem um dia mais positivo realmente no mercado. O Xangai Composto, como eu falei, ficou ali perto do 0 a 0, caiu 0,09, muito na expectativa aí pelos dados que saem no fim do dia em relação à inflação chinesa. Mas, num geral, aí, mercado mais positivo hoje, querendo cestar, pelo jeito. E, Débora, falando em cestar, que aula ontem, hein? Que maravilhosa aula ontem.
E a gente, porque teve muito pedido, muita gente pediu de novo, então para quem quer sextar com a aula, ó, sextamos com a aula porque o replay está liberado, gente. Para quem não assistiu a essa, tudo que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade, que até a Débora participou ontem, foi assim, imperdível, gente. Eu vi lá de casa, lá, essa aula sempre é muito boa, todo ano a gente faz aulas aí, esses webinários aí, essa aí foi realmente um grande destaque aí, para você conseguir saber tudo aí, não correr o risco, não cair aí em papo de coach aí, coach que sobe montanha, que está enganando gente do Rio Grande do Sul. Não vamos cair nesses papos aí desses coach aí, a gente tem aqui o Investidor Mestre justamente para isso e foi uma aulona aí para vocês saberem como cuidar disso. Até o Edu vai dar agora um recado para vocês aí, para quem aí está querendo esse replay liberado aí, que valeu muito a pena. Viva, turma! A aula que a gente deu, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade, foi um sucesso e inaugurou o Investidor Mestre 2.0, assim com muito júbilo e muita alegria. E se você não participou dessa aula, que tá todo mundo falando sobre ela, você deve estar vendo nas nossas redes, eu tenho uma notícia boa para você. A gente resolveu liberar o replay da aula por um tempo bem curtinho, mas para quem não viu, poder assistir. Assiste essa aula e use esses conceitos para sua vida, para sempre. Eles vão ser extremamente úteis. E essa aula é de graça, então você não tem nada a perder. Aproveita a aula e vamos embora. Imperdível, gente. Quem não viu, faça o favor de ver hoje aí, por favor, aí, replay liberado aí nessa sexta-feira. Então, a gente vai sextar agora, então vocês também façam aí o seu sextou de vocês vendo a aula, né, Débora? Exatamente. Estão te corrigindo aqui no chat, viu, André? Estão falando que é web binário, como diz o Guga Noblar. Então, os rolezeiros já estão presentes aqui no chat, já estou percebendo pela movimentação de correção do André. Mas então agora, para acabar com a ansiedade de vocês vão ficar com o rolê ICL, hoje o rolê aí com a Gabi Varela, não é? Bom, vamos, aqui na arte está o William Deluca e o Guga Noblar, mas já estou contando um spoiler que eu acho que é com a Gabi Varela. Então fiquem aí numa excelente companhia. A gente volta na segunda-feira para trazer aí expectativas do mercado, o que a gente tem de expectativa para a semana na Bolsa. Vamos ver se o mercado acertou ou errou. Então a gente fica aí por aqui, vamos sextar daqui a pouquinho, mas vocês aí ainda têm uma programação aqui com a gente. Um beijão e até segunda-feira. E minha solidariedade com a Gabi Varela, que foi confundida com o William Deluca. Desculpa, Gabi, aí a gente não faz mais isso, tá? Perdão, coitada, tá diferente, não. Não, a Gabi é bem melhor que o William, né? Vamos falar a verdade, né, gente? Então, um sextou para vocês, um abraço e até a próxima. Viva, turma! A aula que a gente deu, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade, foi um sucesso e inaugurou o Investidor Mestre 2.0, assim com muito júbilo e muita alegria. E se você não participou dessa aula, que tá todo mundo falando sobre ela, você deve estar vendo nas nossas redes, eu tenho uma notícia boa para você. A gente resolveu liberar o replay da aula por um tempo bem curtinho, mas para quem não viu, poder assistir. Então clica no link que está aqui, assiste essa aula e use esses conceitos para sua vida, para sempre. Eles vão ser extremamente úteis. E essa aula é de graça, então você não tem nada a perder. Aproveita a aula e vamos embora.